Muito bem, pessoal, 8 hacks para praticantes de musculação, né? O que é um hack, Leandro? É uma dica fenomenal quando você aplica, você dribla a vida. E agora eu vou apresentar para vocês os hacks que eu utilizo e que eu já, claro, passei para os meus alunos. Inclusive, Leandro, como é que faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br. É online, você monta os treinos, você envia os meus macronutrientes. Se assim você confia em mim, será um prazer. Então vamos lá para o 8º hack. O 8º hack, veja só, Diegão, veja só que bacana. O 8º hack qual que é, Diegão? Me assistir. Pessoal, né? Claro, eu tenho que gostar do que eu mesmo faço e tenho que indicar o que eu mesmo acredito que faço de melhor. Então o 8º hack é me assistir. Agora vamos para o 7º. É porque contratar. 7º hack, contratar minha assessoria, pronto. Acabou o vídeo. Um abraço, até a próxima, pessoal. Hack número 7. Compensar os carboidratos, né? A maioria do pessoal pensa assim, pô, Leandro, não consegui bater minha meta de carbo hoje. Ou ultrapassei, hoje eu tava com muita fome. E aí o que eu fiz? Perdi o dia? Não. Lembra que tem ciclo de carboidratos? Eu já ensinei aqui no canal, ciclo de calorias. Você pode aplicar isso de uma forma, vamos colocar assim, não 100% programada. Então hoje eu estava com muita fome, ou hoje eu tinha um evento social onde eu tive que almoçar na casa da minha tia, e aí eu comi mais arroz, comi mais macarrão. E hoje eu bati 100 gramas a mais de carboidrato do que eu deveria. O que eu faço amanhã? Jogo 100 gramas de carboidrato a menos. Eu aplico o ciclo de carboidratos de acordo com a minha necessidade. A mesma coisa inversamente. Leandro, eu tenho que comer muita comida. Hoje foi um dia, muito corrido. Meu apetite estava baixo. Ficou faltando 100 gramas de carboidrato. Manda no outro dia. Leandro, e a proteína e a gordura? Já a proteína e a gordura não é tão legal a gente compensar. Já tem um outro vídeo explicando aqui no canal. Hack número 6. Esse é bem legal. Já tomou óleo de peixe? Já tomou alguma cápsula? E aí você toma a cápsula, manda água para dentro e parece que ela para ali na garganta ou no esôfago e ela fica ali. E pior do que isso, se ela ficasse só ali, já era um incômodo. Ela abre ali. E aí você fica com aquele refluxo, com gosto de peixe. Inclusive, uma dica, um hack para terminar relacionamento. Você mastiga a cápsula de óleo de peixe e beija a não pretendida. Acabou o relacionamento. Mas vamos voltar pro vídeo. Mas sério, agora voltando aqui pro hack. Hack é sempre algo muito simples, a qual tem uma eficiência gigante. Esse hack das cápsulas, você vai falar assim, não acredito que é só isso. Mas você vai consumir a cápsula antes da sua refeição. Então o que tem gente que faz? Toma o café da manhã e manda o ômega 3. Não, faz ao contrário. Toma o ômega 3 logo antes e come. A própria comida vai empurrar e colocar no lugar correto. Isso você pode dizer, Leandro, mas eu vou usar na ceia para tomar o meu ZMA, para tomar, sei lá, qualquer coisa. Não importa. Toma antes da refeição. E aí deixa que o bolo alimentar promove esse sistema de hackeamento para você. Hack número 5. Isso é muito legal. A maioria de nós, a qual não é atleta e sabe fazer dieta, faz uma refeição ou um dia do lixo, em cut ou em bulk. Leandro, você está dizendo que a refeição do lixo, o dia do lixo, ele não atrapalha os resultados se bem feito, se eu tiver conhecimento e fazer uma boa dieta, eu posso fazer mesmo à vontade? Isso, é isso que eu estou te dizendo. Se você tem bom conhecimento, você consegue fazer uma refeição um dia do lixo. O que acontece num dia do lixo, em bulk, é que é muito diferente do cut. Em bulk você já vem com o carbo alto, então você come uma besteira ou outra, isso não me parece causar grandes diferenças na prática. Mas em cutting, quem está em cut sabe disso. Quando faz um dia do lixo bom de carboidrato, você enche o glicogênio, você fica forte, você fica disposto. No outro dia te dá pump pra caramba. Então o hack faz o dia do lixo ou a refeição do lixo e 12 a 24 horas depois treina. Você vai treinar com glicogênio muito alto. Leandro, 12 a 24, quer dizer que eu posso fazer uma refeição do lixo, por exemplo, meio-dia e treinar meia-noite e depois treinar meio-dia do outro dia com uma disposição fenomenal? Isso. Então você consegue 2 treinos de qualidade mesmo num cut, mesmo numa dieta de 0 carboidrato. Então esse é o hack número 5. Hack número 4. Pré-treino ou estimulante logo antes do treino. Como assim, Leandro? Algumas pessoas utilizam um pré-treino ou uma cafeína e ficam muito aceleradas e o treino perde a qualidade. E aí depois, às vezes, do meio do treino para frente, a pessoa, perde a força. O que você faz? Você consome o seu estimulante logo antes da atividade física. Então, por exemplo, a gente sabe que um pico plasmático vai levar mais ou menos 30 minutos. E um treinamento vai ser aí de
45, 60 minutos. Vamos assumir que seja 60 minutos, o cara tá em cut, precisa fazer um cardio, então vai para 60, 80 minutos. Ele consumindo logo antes de iniciar, vai bater mais ou menos com 25, 30 minutos. Então justamente quando o cansaço começa a vir, o estimulante vem e cobre. E aí você tem qualidade no seu treino inteiro. Esse hack também é maravilhoso, principalmente em cut, quando a disposição cai. 3. Ainda no pré-treino, no estimulante. Recomendo que você sempre tenha na sua casa um suplemento pré-treino. O pré-treino ele gera mais disposição do que a própria cafeína para a maioria das pessoas, porque tem outras substâncias. Só que não é para usar todo dia, é para fazer um uso pontual, esporádico. Então hoje eu senti uma diminuição da minha energia. Por quê? Porque eu dormi pouco, porque eu briguei com a minha mãe, porque eu fiz o carboidrato um pouco mais baixo, não consegui me alimentar. Mas é uma coisa pontual. Eu normalmente sou um cara que tenho disposição. Só que hoje específico caiu minha energia. Eu vou fazer um treino de má qualidade? Não, eu vou utilizar da tecnologia a favor da vida. Tecnologia fornecida através de um suplemento ou de um nível de inteligência. Por exemplo, vou tomar café só nesse dia. Então, você ter um pré-treino ou algum estimulante a qual seu corpo responde bem só para dia de cansaço é muito bom, muito interessante. Cansou hoje, utiliza hoje. Amanhã eu tô bem? Não cai em tentação. Deixa ali guardado e utilize só quando você tem uma queda de energia. Assim, a disposição que ele vai te gerar é bastante alta, bastante eminente. Por quê? Porque seu corpo não está acostumado com estimulante. Número 2. Essa dica aqui pode ser até encarada por alguns como uma improdutividade de treino. E não é, veja só que coisa. O treino improdutivo é aquele que não produz. Veja que frase fantástica, né? Nível de elaboração intelectual incrível, né? Coloca a frase aqui, Diego. Fantástico, cara. Não, mas é sério, pessoal. Qual que é essa dica? Quando você estiver cansado no seu treino, né, tem dia que a gente sente um baque muito grande, você não consegue reproduzir repetições nem de perto. Então, a primeira série você faz 10 repetições. Na segunda série sai 5. Você fala, nossa, né? Hoje eu tô cansado, mas eu sei que isso não é o meu normal. Normalmente eu faço 10 na primeira, 8 na segunda. Repetir igualzinho não vai repetir, porque foi até a falha. Mas cai muito o rendimento, dá um cansaço muito grande. Quando isso acontecer, vá para uma área externa, para uma janela, para qualquer coisa do tipo da sua academia e respire 5 minutos. Leandro, eu não vou esfriar o meu corpo? Não, você não vai voltar a um nível 0, certo? Porque você já está aquecido do seu treino. Então você vai apenas reestruturar a sua energia. Então vai para fora da academia, 5 minutos. Não passe de 5 minutos, certo? Porque senão realmente seu corpo vai esfriar, aí você precisa de um outro aquecimento, etc. Vá para a área externa da sua academia, fique 5 minutos ali, recupere, recomponha-se e volte para o treinamento. Isso eu indico muito para os meus alunos. Isso é muito bom. Você volta renovado e você consegue finalizar o treino com mais qualidade do que se você seguisse com ele do jeito que estava. Leandro, mas eu não altero a densidade do meu treino? Sim, você altera. É um treino menos denso, um treino mais espesso. Mas isso não importa, porque ele vai ser mais intenso. E o hack mais importante, na minha opinião, claro, é você ter uma fonte de cada macronutriente na sua casa disponível para fazer alguma troca. Aí você vai falar, tá, entendi. Só que esse macronutriente específico ele tem que ser portátil. Ou seja, vamos dizer que exatamente agora alguém da minha família passa mal e eu tenho que sair daqui e ir para um hospital. Se eu tenho batata na minha geladeira, não vai adiantar, porque não dá tempo de eu cozinhar, eu não tenho cabeça para levar. Agora, se eu tenho farinha de aveia, batata doce em pó, é fácil. Ponho na coqueteleira e vou embora com a minha refeição. Bato os meus macros, termino meu dia 100%. A gente tem que lembrar que fator determinante para resultado é bater macro. Leandro, é tudo numa dieta? Não, mas é fator chave. Então o que eu recomendo você ter na sua casa? Farinha de aveia, misturado com batata doce em pó. Por que isso, Leandro? Porque se você tiver só farinha de aveia, você pode utilizar. Só que isso pode te gerar um excesso de fibras. Então se você tem o intestino preso, beleza, só farinha de aveia. Se o seu intestino é um pouquinho mais solto, um pouquinho mais, né? Você fala, se eu exagerar nas fibras, mistura com a batata doce em pó ou usa só a batata doce em pó. Não estou te induzindo a comprar batata doce em pó. Estou dizendo que é uma opção viável para quem tem uma sensibilidade maior às fibras na dieta. Uma fonte de proteína. E uma fonte de proteína de qualidade vai ser uma proteína em pó. Porque, falando de alimentos em si, o leite desnatado em pó não é bom? É bom. Só que para você conseguir 30 gramas de proteína, você vai precisar de 100 gramas
do leite desnatado em pó. E isso pode te gerar uma intolerância à lactose, que todos nós temos intolerância à lactose. Então, em algum grau, alguns com 200 ml, outros com 2 litros. E aí, se você precisar bater muita proteína com o leite, isso pode ser contraproducente. Então, você tem uma proteína em pó. Pode ser uma soja isolada, uma proteína do arroz, um whey protein, uma albumina, uma caseína, algum mix proteico de qualidade, certo? Então, uma fonte de proteína propriamente dito. E uma fonte de gordura propriamente dito, que vai ser o quê? Uma pasta de amendoim. A pasta de amendoim não é tão portátil. É verdade, mas muito menos portátil vai ser um abacate, uma gema de ovo, 1 litro de azeite. Então a pasta de amendoim, você pode sair com o pote inteiro, certo? Um potinho não ocupa um espaço muito grande. Vou fazer a minha coqueteleira com whey e farinha de aveia, jogo a pasta de amendoim, água e eu tenho os 3 macronutrientes para bater os meus macros. Então não importa o que aconteça, você vai ter sempre os 3 macros. Leandro, mas eu não posso ter, por exemplo, um pouco de leite desnatado em pó, porque ele tem carboidrato, tem proteína? Pode, mas eu estou apresentando aqui uma opção. Se eu precisar fazer uma refeição de proteína e gordura, eu tenho uma fonte só de proteína e uma só de gordura. Claro, tem alguns traços de carboidrato, mas isso não faz diferença. Então, eu tentei fazer de uma forma exclusiva uma fonte de carbo, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura para você misturar no que você precisa. Mas, se você tem conhecimento, se você fala assim, não, minha dieta permite mais carboidrato, você pode usar, por exemplo, o leite em pó. E esse hack, eu acho ele fantástico. Então, sempre tenha na sua casa uma fonte de carboidrato, proteína e gordura de forma portátil. Assim, você nunca vai falhar na dieta. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a lista. Quais desses hacks você já conhecia e usava? Escreva aqui nos comentários. Leandro, eu não conhecia nenhum. Leandro, eu conhecia o da cápsula, eu conhecia o do macro. Eu utilizava esse e nem sabia que era um hack. Claro que não sabia, porque eu acabei de inventar a palavra hack de musculação. Mas, se vocês gostaram desse estilo de hacks, né, eu posso buscar mais, né? Escreva aqui nos comentários. Leandro, faça um parte 2 com mais hacks, talvez mais de treino, mais de dieta. Não sei, o que vocês quiserem. Beleza? Fica com o próximo vídeo aí. Churrasco é um dia do lixo ou não? Porque afinal de contas é carne, é proteína, né, e coisas do tipo. Então, por que é dia do lixo, né? Não tô entendendo. Enfim, vamos primeiro entender o que caracteriza um dia do lixo e o que é um churrasco, né? Então, um dia do lixo, a gente vai entender como alimentos não ideais para nossa dieta. Os alimentos não